Ok, pessoal, então todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Aqui é o nosso 11º encontro, né, do curso de Épica Latina. Hoje nós vamos ver o livro 10 da Eneida, que é essa obra-prima, como se diz, né, na tradição literária. É uma épica escrita em latim, no século I a.C. Ela é composta de 12 livros, como se costuma dizer, embora seja publicada em apenas um volume. E nós estamos utilizando como referência para os nossos estudos a edição feita pela editora 34, com notas e comentários do professor João Ângelo Oliva Neto, da USP, e tradução do Carlos Alberto Nunes. Como eu costumo fazer, vamos iniciar com uma síntese do livro 10, né? O livro 10 é um livro que vai se focar essencialmente nas batalhas, nos confrontos que estão acontecendo entre troianos e latinos, para simplificar, né? Os troianos são os seguidores de Enéas, né, que partindo da Troia derrotada pelos gregos, buscam o seu destino para construir a futura Roma, que é a Espéria, conhecida também como Ausônia ou a Península Itálica para nós. Do outro lado da batalha se encontram os povos autóctones, né, os latinos, com as suas variações ali de tribais, tá? Nessa síntese do livro 10, eu optei por dar aquele título, né, que eu atribuo como uma síntese, Concílio sem conciliação. Por quê? Porque aqui vamos ter o Concílio dos Deuses, né, uma reunião, uma assembleia dos deuses olímpicos, para tentar tratar da batalha e chegar a uma conciliação, que não acontece. E o que não acontece na esfera divina se reproduz, portanto, na esfera terrena, ou seja, tropas de um lado e do outro continuam num confronto bastante sangrento, né? O confronto dos troianos com Turno, que encerra o livro 9, que vimos no nosso último encontro, vai ser retomado após a cena do Concílio dos Deuses Olímpicos, que é a cena que abre o livro 10, quando Júpiter tenta, então, a conciliação entre quem? As duas deusas, né? Vênus e Juno. Vênus do lado dos troianos, visto que ela é mãe de Enéas, e Juno do lado dos latinos, né? Juno se opõe aos troianos e está ali para dar apoio a Turno, que é um dos líderes mais importantes dessa batalha, né? Ele é um rútulo e almeja a mão de Lavínia, que foi oferecida a Enéas a partir do momento que os troianos, então, alcançaram a Espéria. Eu gostaria aqui de fazer um cortezinho na minha leitura tradicional e apresentar um trecho, então, do Concílio dos Deuses. Por quê? Porque ao longo do resto do nosso encontro eu vou tratar essencialmente da batalha. Então, aqui eu já resolvo a parte do Concílio dos Deuses com um trecho breve que eu trago para vocês, que é o seguinte. Os versos 8 a 15, na tradução do Carlos Alberto Nunes. À guerra opus-me entre as gentes da Itália e os exércitos teucros. Como a discórdia se nega a acatar meus mandados? Que causa ou que delírio os dois povos arrasta a lançar mão das armas? Tempo há de haver, não convém apressá-lo, em que é força brigarem, quando Cartago feroz, pelos Alpes, abrindo passagem, leve às mansões dos guerreiros romanos desgraças sem conta. Ao ódio, então, dareis larga, aos terríveis excessos da guerra, mas por enquanto deixai ir as coisas, firmai novos pactos. Esse é o apelo que faz Júpiter, também chamado por vezes Jove, aos deuses. Intervém na sequência Vênus,
e depois dela Juno. As duas deusas não chegam a um acordo. E por fim, Júpiter então se posiciona dizendo que então ele vai dar tratamento igual às duas bandas da guerra. Não vai favorecer nenhuma nem outra, mas que o destino vai prevalecer, né? O que está traçado para cada um dos heróis que aparece nesse combate vai prevalecer. Aqui eu queria observar o que está sublinhado quando se fala de Cartago feroz pelos Alpes abrindo passagem. Mais uma vez é aquele exercício da alusão que nós já vimos em alguns dos nossos encontros em referência a alguns dos livros. Não vamos nos esquecer, à medida que caminhamos para o final e nos focamos nessas cenas de batalha, que o nosso autor, Virgílio, o eu poético que nos apresenta nessa narrativa épica, ele faz com frequência entrelaçamentos entre o que é mítico a respeito dessa comunidade proto-romana, né, que antecede a própria fundação de Roma, e o que é histórico, ou seja, em determinados momentos da obra, sendo uma plateia, uma audiência, um público leitor da obra de Virgílio, no século I a.C., você veria referências à sua história recente entrelaçada com o que é mítico. Aqui, quando se fala pelos Alpes abrindo passagem, está se falando de Aníbal, né? Aquele líder cartaginês que foi importante personagem das guerras púnicas, ou seja, das guerras, né, consideradas 3, entre Roma e Cartago, que é a terra originária da Dido, né, da princesa, da rainha, melhor dizendo, Dido, que se apaixona por Enéas e é por ele abandonada no livro 4, como estudamos intensamente já. Então vejam que aqui mais uma vez acontece essa alusão, né? Aqui a gente está se referindo fundamentalmente à Segunda Guerra Púnica. As 3 guerras acabaram, por fim, só lá no século II a.C., né, em 146 a.C. Aníbal é esse personagem que nós já vimos, inclusive, aludido no livro 4, né, que viveu entre os anos 247 e 184 a.C. Portanto, aqui é importante, né, como, mais uma vez, o combate que se dá nesse momento entre os troianos e os latinos é uma antecipação, do ponto de vista literário, do que aconteceu de fato, e já aconteceu, né, para o povo de Roma, da Roma antiga, do século I a.C., da época de Augusto e de Virgílio. Aqui me interessa também salientar mais um item antes de prosseguir, melhor dizendo, com a síntese. O que temos aqui, então, é o chamado concílio dos deuses, né, dos deuses olímpicos. Abrem-se as portas do Olimpo e se vê ali uma porção de deuses discutindo o futuro dos homens. Isso é um tema, né? Esse é um tema que vem já de Homero, a gente já encontra ocorrências do Concílio dos Deuses, vou até listar aqui para vocês, na Ilíada, nos cantos 4, 8, 20, 24, na Odisseia, nos cantos 1 e 5. Não para aqui na Eneida, por exemplo, temos isso acontecendo também nos Lusíadas. No canto 1 dos Lusíadas, a principal epopeia de língua portuguesa, né, encontramos entre as estrofes 20 e 41, aquelas estrofes de 8 versos, né, uma narrativa que se aproxima bastante dessa narrativa da Eneida. Eu trouxe só esses primeiros versos, 4 versos, né, que são metade da primeira oitava, da oitava 20 ali, de número 20, estrofe de número 20 do poema, de Camões, né, e só para vocês terem uma ideia de como é. Bom, primeiro vamos nos lembrar que essas oitavas são feitas em decassílabos e têm rimas, né.
quando os deuses no Olimpo luminoso, onde o governo está da humana gente, se ajuntam em concílio glorioso sobre as coisas futuras do Oriente. E aí vai prosseguir essa discussão, capitaneada mais uma vez por Júpiter, e que vai dizer sobre o futuro dos portugueses, dos navegadores portugueses, chegando às Índias, né, ao Oriente, como Baco se opõe a isso, porque ele domina ali culturalmente o Oriente, né, na tradição mitológica, e ele diz, bom, vão chegar esses portugueses e eu vou ser esquecido por ali, né? E sai em defesa dos portugueses, dos Lusíadas, Vênus, Marte. Então é bem interessante. Quando vocês tiverem uma oportunidade, eu sugiro que leiam essas estrofes, né, da 20ª até a 41ª, e vocês vão ver uma correlação bastante interessante com o que acontece nesse Concílio dos Deuses do livro 10 da Eneida. Bom, seguindo então com a síntese, entre os combatentes troianos, então depois que há o concílio, muda-se a cena para a área de combate, de confronto militar. Entre os combatentes troianos é descrito Belo Ascânio, filho de Enéas, né, aquele jovem que está amadurecendo ao longo da Eneida. Ascânio é descrito sem o elmo, enquanto Enéas, ainda ausente, negocia alianças, agora com o etrusco Tarconte. Então, só para desdobrar um pouco essas duas frases muito breves, afinal é uma síntese, vamos nos lembrar que no livro 9, Enéas está ausente, né? Ele está tentando negociar alianças militares para poder enfrentar os latinos, rútulos, sabinos, todos que estão aliados com o Turno. Ele vai à terra do rei Evandro, né? De lá ele consegue uma aliança. O Ascânio, que está no acampamento durante o livro 9, no acampamento troiano, chega a entrar para o combate, tem uma vitória sobre um dos inimigos, mas aí é instado por Apolo a sair da batalha. Nesse livro 10, ele aparece ali descrito sem o elmo, com os cabelos soltos, o belo Ascânio, faz uma descrição dele. E aí uma interpretação que os pesquisadores, né, realmente especialistas em Vigília e Eneida, argumentam é que uma possível interpretação é que ele apareça sem o elmo, porque ele ainda estaria ali, então, seguindo, cumprindo as determinações divinas de não continuar lutando. Tá? De fato, ele não é um dos protagonistas do livro 10. Há jovens protagonistas, mas não ele. Esse etrusco Tarconte, então, é um líder desse povo, né, que se localizava um pouco ao norte da cidade de Roma, como nós a conhecemos hoje, e ele se opõe a Mesêncio, que é um outro líder etrusco, mas que foi expurgado da comunidade pela sua população, porque ele era cruel demais. Esse Mesêncio, sim, será um protagonista do livro 10, enquanto Tarconte propriamente não o é, porque ele acaba ficando isolado na batalha. Bom, o poeta Virgílio, né, faz aqui um novo apelo às musas para compor um catálogo dos comandantes dos 30 barcos aliados que seguem Enéas e que se aproximam do acampamento troiano por via marítima. Há aqui um episódio muito interessante em que aquelas ninfas que surgiram das embarcações do próprio Enéas, né, das embarcações troianas que iam sendo incendiadas por Turno, essas embarcações, num prodígio, transformaram-se em ninfas marinhas, como estava previsto e tinha sido pedido da mãe dos deuses, a chamada Cibele, e que foi atendida, então, no livro 9. A gente viu esse prodígio. Aqui as ninfas reaparecem, sendo elas, afinal,
as mensageiras para Enéas de que o acampamento troiano estava cercado e que ele precisava regressar imediatamente para ajudar o filho dele, Ascânio, e os demais companheiros troianos. Além de passar essa mensagem, as ninfas impulsionam as embarcações, né? Elas têm uma habilidade de fazer as embarcações irem a toda velocidade. Eu não vou passar também por esse prodígio, os versos estão mencionados aí, né? Vou continuar aqui com a síntese para quando a gente entrar nos textos, nos excertos que vamos ler, a gente já vai entrar no campo de batalha. Bom, no embate que se dá na sequência, né, da chegada de Enéas, Turno mata Palante, que é o jovem filho do rei Evandro, que tinha confiado esse seu filho aos cuidados de Enéas. As consequências dessa violência, dessa morte especificamente, são graves e imensas para a obra toda, a partir, então, dessa ocorrência, né? Como veremos nos livros 11 e 12, que são os 2 livros que faltarão a partir da aula de hoje para a gente estudar ainda. O líder troiano, motivado por uma ira, por um furor, por uma sede de vingança, muito ferido diante da morte de Palante, seu protegido, captura 8 jovens inimigos para sacrificá-los aos manes desse guerreiro aliado, que foi morto, como eu escrevo ali, logo no primeiro dia de batalha. Muito corajoso, muito bravo, mas morreu no primeiro dia de confronto. O desfecho da obra, como se verá particularmente no desfecho do livro 12, decorre da trágica morte desse rapaz. Temos ainda a intervenção de Juno, né? Juno é uma presença marcante nesse livro 10. Turno, então, é desviado do confronto com Enéas por intermediação de Juno. O ex-líder etrusco Mesêncio toma o lugar de Turno, conduzindo, capitaneando essa guerra, mas acabam por morrer primeiro o seu filho Lauso, também num episódio importante que vamos verificar, e encerrando o livro 10, morre o próprio Mesêncio. O encontro de hoje não está, digamos, agraciado com imagens, com recepção crítica. Esse livro 10 é um livro que recebe menos cuidados dos pesquisadores, né? Eu mesma não tenho, assim, subsídios para nutrir mais, para alimentar mais a discussão em torno do livro 10. Então, o que faremos serão leituras de alguns excertos numa tentativa de reportar brevemente o que se passa no campo de batalha. Aqui é o regresso de Enéas, né? Eu fui dando uns pequenos títulos também para nos orientar nessa jornada. Então, Enéas, como eu disse, estava ausente no livro 9, e o livro 9 é como que um paralelo ao livro 8, em que exatamente Enéas estava ali negociando parcerias com o rei Evandro, né? Então, voltamos agora para esse episódio do regresso de Enéas ao campo de batalha. E segue assim o texto. Aos companheiros ordena as bandeiras atentos ficarem, recuperar o vigor, prepararem-se para a peleja. De pé na popa altanada, já avista os troianos robustos, todo o arraial a agitar-se. Foi quando, com o braço sinistro, seu flamejante broquel elevou, o que arranca dos teucros grita a troadora até ao céu. A esperança, o furor lhes duplica, dardos disparam aos centos, tal como entre nuvens espessas, grous do estrimônio com grande algazarra, ao sinal do comando o éter ruidosos repartem,
fugindo de noto violento. Com a agitação repentina pasmaram os chefes ausônios e o rei dos rútulos, até que observaram as praias cobertas de lindas popas e as ondas repletas de barcos inimigos. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa bela narrativa que acontece aqui, né? A imagem que a gente deveria conseguir projetar na nossa mente dessas embarcações, já sabemos que são 30, né, como eu mencionei na síntese, aportando ali de onde se pode ver no acampamento essas várias naus, né, essas popas, né, das embarcações muito belas. E ao chegar, esse líder troiano, Enéas, ergue o seu braço esquerdo com o seu escudo. Broquel é um escudo flamejante. Vamos nos lembrar que essas armas que Enéas porta agora foram encomendadas pela sua mãe divina, Vênus, o deus Vulcano, ou Hefesto para os gregos, né, que domina o fogo e que produziu, então, aquele belo escudo que a gente já discutiu, já vimos a descrição dele, né, numa écfrase. Quando então Enéas chega, sobe na popa, né, da embarcação, ergue o braço esquerdo e mostra o seu escudo, os teucros, ou seja, os aliados dele, troianos, gritam, né, de forma tão intensa que chega aos céus. E isso, obviamente, traz mais esperança a eles, e eles atacam, né, com mais convicção os seus inimigos. Vamos nos lembrar que estava vendo aquela batalha, lembram-se, o portão do acampamento foi aberto por aqueles dois irmãos, adentraram muitos inimigos dos troianos, depois o portão foi fechado, alguns inimigos ficaram dentro, enquanto que aliados dos troianos ficaram do lado de fora, ou seja, uma cena bastante tumultuada, né, de batalha. É nesse momento que chega Enéas. Aqui há um símile comparando com as aves conhecidas como grous, né? Então está falando que os grous fazem grande algazarra, muito barulho, quando o seu líder, né, faz com que eles voem pelo éter, ou seja, pelos céus, fugindo do vento, né, do noto. Tá? Então aqui é a mesma imagem que é construída. Enéas é esse líder desse bando, né, ruidoso. O que acontece ainda é que temos aqui nesses mesmos poucos versos a reação dos latinos ou ausônios, né? O rei dos rútulos é o turno. Então eles percebem essa agitação, essa mudança, né, de atitude dos troianos, observam as praias e veem então as embarcações inimigas. Então acho que isso dá bastante o clima do que vai acontecer daqui para frente. Eu, então, me adianto lá para os versos 429, 438, a tradução de Carlos Alberto Nunes, né? E vou falar, então, um pouco do campo de batalha. Morrem os filhos da Arcádia, os valentes e fortes etruscos, e vós também, teucros belos, escapos da fúria dos gregos. Chocam-se iguais contingentes com cabos de guerra esforçados. Os combatentes das alas extremas ao centro convergem de modo tal que mal podem mexer-se. Palante de um lado, Lauso do oposto aos seus homens animam. Mancebos equevos ambos, de bela postura. Porém a fortuna lhes nega rever um dia o torrão de nascença. Contudo, não deixa Jove potente encontrarem-se os dois, pois para ambos a morte há de chegar pela mão de um guerreiro mais forte do que eles. Eu grifei alguns textos aqui, né, algumas palavras, porque eu acho que merecem um desenvolvimento maior. Quando eu grifei e vós também, eu só estou aproveitando a oportunidade para falar de um mecanismo de composição aqui,
né, que vai ser bastante usada por Virgílio ao longo de toda a obra, mas nesse livro 10 é particularmente interessante notar como está presente a apóstrofe, né, que é esse redirecionamento da fala. Ou seja, em muitas ocasiões, o eu poético, quando está relatando combates entre inimigos, ele cita muitos e muitos e muitos nomes, a gente vai se focar em alguns poucos nomes, inclusive nesses que estão aqui, e nos que eu já mencionei anteriormente. Muitos outros ficam no esquecimento dentro das minhas aulas, mas, por exemplo, quem pega a edição da 34 vai ter lá uma lista dos nomes com as suas respectivas identificações, quem é quem, né? Se isso for de interesse. Então, voltando, o que acontece é que muitas vezes o eu poético está falando fulano mata Beltrano, cicrano ataca um outro, e aí, de repente, no meio dessas descrições, né, melhor dizendo, dessa narrativa, ele se dirige a um dos guerreiros, soldados, diretamente e fala, e tu também, e tu, fulano, acontece tal coisa. Aqui ele está usando essa forma, né, essa apóstrofe, né, para um vós, né, ele está se dirigindo aqui aos troianos, então ele está dizendo, ó, no campo de batalha estão morrendo muitos dos aliados de turno, né, os árcades, os etruscos, mas também vocês, né, troianos, estão morrendo. Na verdade, aqui eu creio que ele está falando de todos os aliados dos próprios troianos, né? Os árcades e os etruscos do lado troiano, e vós também, os teucros belos, né? Escapos da fúria dos gregos. Então, conseguiram escapar de Troia, esse contingente, né, que acompanha Enéas, mas aqui estão sendo mortos, né? E aí ele vai prosseguir dizendo, então, a expressão usada aqui, né, curiosa, cabo de guerra, né, que o confronto está mais ou menos equivalente. E essa equivalência, né, essa igualdade de forças, é interessante porque eles estão se centralizando, né, e não conseguem montar posições estratégicas, aparentemente, pelo que está dito aqui no poema. Mas o mais interessante de mostrar esse equilíbrio é tomar o nome desses dois jovens guerreiros. Palante, de um lado, como está dito, filho do rei Evandro, de outro, Lauso, né, que é o filho de Mesêncio, portanto, um jovem etrusco, que aparece ao longo do livro 10 em várias ocasiões como um grande combatente, assim como o Palante vai aparecer um pouco mais à frente, também fazendo, digamos, quase que uma chacina, né? Mancebos e quevos, essas palavras assim um pouco estranhas aos nossos ouvidos, né? São dois jovens de mesma idade, é isso que está querendo dizer, né? E aí fala que eles têm bela postura e tal. Então coloca esses dois guerreiros, jovens guerreiros, como especialíssimos, né? Mas aí vem uma parte bastante interessante, que é antecipar o que vai acontecer com eles. A gente tem visto, né, essas ocorrências de antecipações dos fatos, né, pelo poeta, pelo eu poético. Aqui é interessante observar como ele já prepara o nosso espírito, né, de audiência, para o que está prognosticado para esses dois guerreiros. Eles não vão rever a sua terra, né, a terra de onde vieram, o chamado torrão de nascença, uma expressão um pouco antiga, mas legitimamente, né, de língua portuguesa. Não voltarão para suas terras. No entanto, eles aparecem aqui os dois, mas não vão morrer um pela mão do outro. Não são eles que vão combater um com o outro, né? Para ambos a morte há de chegar pela mão de um guerreiro mais forte do que eles. Então, aqui já está preparando o nosso espírito, como eu disse, para um combate que vai ser não nivelado, né? Então, aqui se está falando que os dois jovens têm a mesma idade,
né, a mesma postura, o que vai acontecer é que cada um deles vai morrer pela morte de um guerreiro mais forte, no sentido também de mais experiente. E é isso que nós vemos ao longo do livro 10. Então, vai alimentando uma expectativa. Aliás, sobre alimentar a expectativa, eu posso aproveitar a oportunidade de dizer que o que vai acontecer ao longo do livro 10 e também do livro 11 é que a gente, enquanto, mais uma vez, público, vai sendo nutrido daquela expectativa de ver o confronto entre Turno e Enéas. Né? Em que momento se confrontarão esses dois líderes? Isso só vai ocorrer no livro 12, devo dizer. Bom, vamos falar um pouquinho de Palante aqui. Né? Palante toma a palavra num determinado momento, quando ele se vê instigado por Turno. Né? Turno o desafia para o confronto. E aí diz Palante, o jovem guerreiro de bela postura: breve serei exaltado, ou por ter conquistado alto espólio, ou pela morte gloriosa. A meu pai equivalem-se os fados, para com tuas ameaças. Dito isso, avançou no terreno. Gela de medo nos peitos arcádios o sangue animoso. Turno se apeia da biga, disposto a atacá-lo de perto. Da mesma forma que um leão, quando avista de um ponto elevado, possante touro disposto a lutar, a postura o define, Turno também se desloca ao encontro do seu adversário. Então, aqui nós temos, mais uma vez, a referência à bela morte, a morte do guerreiro no campo de batalha. Leto insigne, né? Aqui a ideia, então, a palavra morte é letum, que é um termo, em geral, dito arcaico para o conceito de morte, né? Então, uma morte gloriosa, uma morte insigne, mas equivale conceitualmente à pulcra mors, sobre a qual a gente já viu, ou seja, a morte no campo de batalha que garante a glória perpétua, né, para os soldados. Sabemos como Enéas também cobiça isso, né, e outros guerreiros que nós já vimos, né. Bom, aqui o que ele está dizendo? Para o pai dele, Evandro, aquele rei idoso que desfaleceu, né, ao ver o seu filho partir para a batalha, tanto faz, diz o jovem soldado, que ele conquiste o espólio tão valoroso, ou seja, o espólio que vem com a morte de Turno, ou que ele morra com glória no campo de batalha. Uma coisa ou outra fará a fama do filho para o rei Evandro. Vamos ver que não é bem assim, tá? O rei Evandro não se satisfaz com isso. O que acontece com o Turno, então? O Turno se aproxima desse jovem soldado numa biga, né? Um veículo reconhecidamente romano, né? E na sequência vem um símile. Um é o leão, o outro é o touro, né? Então a postura coloca o jovem Palante como um touro, né? Enquanto o leão, que está de um ponto elevado, né, vê esse touro disposto ao combate. E aí desce então o turno da biga para enfrentar o seu adversário. Aqui eu já pulei uns versos, né, e estou falando da chamada vanglória de Turno, né? Essa palavra vanglória é interessante, né? Porque é a glória vã, a glória que não leva a nada. Como foi dito na síntese, a morte desse soldado de Palante vai ser fatídica, né? Com a acepção mais etimológica da palavra, né? Será fatídica, particularmente para Turno. Então é importante que a gente observe aqui
tratamento que é dado por Turno ao rapaz tão corajoso, mas que morre sob as mãos do líder Rútulo. Rapidamente Palante, a asta longa arrancou, ainda quente. Inseparáveis, a vida se esvai juntamente com o sangue. Cai sobre a própria ferida, ressoando-lhe em torno a armadura. Cheia de sangue, ao tombar, morde a boca o terreno inimigo. Turno, de pé, no cadáver. Árcades grita, contai a Evandro o que passo a dizer-vos sem discrepância. Devolvo-lhe o filho tal como o merece. As honrarias devidas ao morto e demais cerimônias de boa mente concedo. Ainda assim, muito caro custou-lhe o grato hospício de Enéas. Depois empurrou o cadáver com o pé esquerdo e o pesado talim habilmente furtou-lhe. Aqui, mais uma vez, há várias coisas para a gente entrar em detalhes, mas espero que já dê para perceber, numa tradução que me parece bastante clara, né, do que está se passando, como esse cadáver de Palante é tratado com desrespeito, né? Embora que o Carlos Alberto Nunes coloque empurrou o cadáver, na verdade há uma nota, né, especificando que o latim diz que colocou o pé sobre o cadáver, como que segurando o cadáver ali, para tirar o talim, né? O talim é o chamado baudrier, né? Que é essa tira de couro passada de um ombro ao quadril oposto para sustentar a aljava e a espada. Então, é uma peça de couro muito bem decorada, a gente sabe, porque Palante estava com um armamento belíssimo, e eles iam para a batalha com belos armamentos, né? Então, essa ação tem duplo interesse. O trato com o corpo do jovem guerreiro morto e o furto desse objeto, né, desse armamento, que é o talim ou baudrier. Para nós são palavras estranhas, né? Primeiro porque nós não somos uma nação assim fortemente militarizada, até onde eu entendo, pelo menos não nos tempos atuais. E, ao mesmo tempo, esse tipo de repertório, né, do figurino militar nos é estranho porque é antigo, né? Mas vocês têm que se acostumar com determinadas palavras, né? Voltando um pouco mais, aonde eu grifei ali, inseparáveis, a vida se esvai juntamente com o sangue, bom, o que ocorreu? Palante foi ferido por Turno, espero que isso tenha ficado claro, ele tira, né, essa lança do próprio corpo, né, ainda quente, como está escrito ali, no que ele tira, todo mundo sabe, né, perfurou, tirou, o sangue jorra, né? Então, a vida se esvai com o sangue. Por que eu grifei isso? Porque eu quero que a gente se recorde ao final do livro como essa ideia da morte e do sangue também é retomada, em outros momentos também, mas como eu não vou citar todos aqui, estou fazendo um paralelo entre esse trecho e o final desse livro 10, né? Aqui eu só queria esclarecer ainda mais um termo, que é esse grato hospício. Gente, hospício não é aquela casa, né, de internação de pessoas com problemas de estabilidade, sei lá, emocional, não sei exatamente como se diz hoje em dia isso, né? Aqui chama-se hospitalidade, né? Então, está custando caro a Evandro o fato de ter tratado Enéas como um hóspede e propiciado a ele todos os direitos, né, da hospitalidade, tá? Isso, por consequência, privou o rei Evandro do seu único filho, que ele quer tanto, né? Seguindo, então,
Na sequência desse trecho aí, praticamente colado ao trecho que eu coloquei, vem, curiosamente, uma daquelas intervenções do narrador, né, quando ele se coloca a fazer algum tipo de comentário, né, como que bastante opinativo a respeito do que se passa. E diz então o narrador: ó mente humana de vista acanhada nas coisas futuras, leda nas horas felizes, sem nunca saber dominar-se. Tempo virá em que turno quisera pagar alto preço por sua vítima de hoje e maldiga os despojos sangrentos. Então, aqui, mais uma vez, temos uma antecipação, né, dos desdobramentos da obra. Temos aqui, mais uma vez, o eu poético, o narrador, dizendo: aguarde, há coisas por vir. Ou seja, alimentando a nossa expectativa sobre o desfecho com relação a turno. E já se sabe, pela posição desses versos na obra, né, no livro 10, e no momento em que ele aparece, e pela construção, né, latina, que inclusive quem tiver o livro e quiser verificar, vai encontrar a expressão turno tempus erit, né? Então, haverá um tempo para turno, né? Tempo virá em que turno, e aí ele vai maldizer esses despojos, né? Esse Baudrier, esse talim, que ele furtou ao corpo do jovem guerreiro, bravio, corajoso, e que estava todo manchado de sangue. Por volta mais ou menos, então, aqui, um pouquinho além da metade do livro já, encontramos Enéas reagindo ao episódio de Palante. Eu coloquei Enéas o inclemente. Por quê? Porque o furor que toma conta de Enéas a partir do momento em que ele sabe da morte de Palante é tamanho que ele parece uma besta fera, uma máquina mortífera. Então, são muitos os versos em que se relata todos os soldados, os guerreiros inimigos que ele sai matando totalmente descontrolado, é uma verdadeira chacina, né? Por que o inclemente? Porque em algumas dessas ocorrências pede-se, né, quem está ali subjugado por Enéas, pede para ser poupado. E Enéas não poupa ninguém. Ele é inclemente. Obviamente, isso é importante para nós. Né? Podemos voltar ao livro sexto da Eneida, em que Anquises, o pai de Enéas, o recebe ali no mundo dos mortos, né? E diz para ele quais são as facetas constitutivas dos romanos. E uma faceta constitutiva dos romanos é justamente perdoar, né, aqueles que se submetem, certo? Confrontar os que não se submetem, mas perdoar, ser clemente, acatar, abrigar aqueles que se submetem. Isso já foi mencionado no encontro anterior, que é um tema muito importante na história romana, particularmente associado a Júlio César e depois a Otaviano Augusto, né? Também vamos ter, como eu já comentei com vocês, já numa época posterior a Augusto, Sêneca, o autor que eu pesquiso, escrevendo um texto, né, de caráter filosófico, que trata da clemência e que é endereçado ao jovem Nero, né? Então vejam como esse é um tema recorrente no imaginário político romano. Feitas todas essas observações, eu vou ler então esse trecho que eu selecionei.
Nesse entrementes, chegou a notícia aos ouvidos de Enéas, não simples boato, do grande desastre dos seus comandados e que era urgente socorro levar aos troianos opressos. Ceifa com a espada o que encontra, por entre as fileiras imigas, abre caminho a clamar. Turno insano, por tua presença, pois te ufanavas da morte do moço. Só enxerga na frente Palante, Evandro, a hospital acolhida, os tratados firmados quando da sua chegada. Com vida, arrastou 4 jovens filhos de Ufene e mais 4 do forte Sulmão descendentes, para imolá-los aos manes do bravo Palante e com o sangue desses cativos as chamas regar da fogueira funérea. Bom, aqui a primeira coisa eu poderia ter sublinhado ali o trecho em que o eu poético se dirige a Turno, né? Então, ele está relatando como Enéas sai, tal como eu disse, desembestado, procurando por Turno, e aqui o eu poético se dirige a Turno. Ele fala, olha, ele saiu procurando por você, né? Turno insano, por tua presença, pois te ufanavas da morte do moço. Veja como aquele tema, né, do exagero, da desmedida de Turno em relação ao corpo de Palante é relevante a ponto de receber essa apostrofação aqui, né, que eu poderia ter sublinhado, me falhou, peço desculpas. Bom, de novo temos um termo que parece para nós um pouco estranho, mas até coloquei aqui entre colchetes, né? A hospital acolhida, para nós seria a hospitaleira acolhida, né? Já sabemos como Evandro foi muito acolhedor, né? Para usar o mesmo verbo ali, com Enéas e a sua comitiva. Aqui, por fim, aparece então essa referência a Enéas tomando 8 jovens guerreiros da posição inimiga, que serão, ou seriam, sacrificados para os manes do Palante, né? Inclusive com um detalhe bem escatológico, né? Que o sangue seria derrubado sobre a pira funerária, né? As exéquias de Palante vão acontecer no livro 11, não nesse livro 10. E até onde eu sei, não chega a haver uma descrição dessa imolação, desse sacrifício. Eu não reli o livro 11, mas não me recordo de que isso tenha acontecido. É importante notar aqui que esse comportamento bastante inconsistente, né, me parece, e parece a todos os pesquisadores, né, de um Enéas pio, piedoso, né, afetuoso com tantas das pessoas que ele foi perdendo ao longo da sua jornada, como nesse momento ele parece tomado de um furor incontrolável a ponto de estar prestes a realizar sacrifícios humanos. Agora, se a gente extrapolar dessa leitura, digamos, quase que biografista do personagem, Enéas, e partimos para as relações que eu tenho apontado desde o começo do nosso curso com essa matriz épica homérica, aí a gente já vai encontrar algo interessante de pensarmos, né? Porque na Ilíada 21, no canto 21, aparece justamente Aquiles vingando a morte de Patroclo, né, o seu parceiro, né, com o sacrifício de 12 guerreiros, né, inimigos. Então, isso é um topos, né, da épica antiga, que aqui se vê agraciado. Cresce, né, pode-se acreditar que houvesse uma expectativa por parte do leitor ou do ouvinte da obra de haver esse tipo de ocorrência também numa épica romana como é a Eneida. Bom, diante da falta de clemência
de Enéas, essa máquina de matar, de chacinar, Juno fica preocupadíssima com o que vai acontecer com Turno. E como eu já mencionei, a deusa, nesse livro 10, atua com uma certa projeção. Ela está desde o começo da Eneida, né? Já vimos, desde o livro 1. No entanto, nesse episódio aqui, ela chega a se configurar como o próprio Enéas para poder distrair, desviar, furtar Turno do campo de batalha, onde ele encontraria com o verdadeiro Enéas, né? Então Juno pede a Júpiter, seu irmão e esposo, que autorize a ela a dar mais um tempo de vida para Turno. Ela já sabe o destino dele, mas ela consegue essa autorização e ela mesma se configura como um Enéas, lógico, fantasmagórico no sentido de falso, né? E tira Turno do confronto, leva ele para uma embarcação, como que perseguindo Enéas. E quando ele se dá conta, ele está fora dos combates nessa embarcação, sozinho, sem poder enfrentar os seus inimigos e apoiar os seus aliados. Isso para Turno, que é um líder militar, né, o rei dos rútulos e um homem de grande coragem, como é descrito ao longo da obra, é uma vergonha, né, essa covardia que ele parece estar transmitindo aos seus companheiros, seus parceiros, ao estar fugindo do campo de batalha, mas é totalmente alheia à vontade dele isso. Isso está descrito em vários versos, né, ao longo do livro 10. Eu peguei esse trecho aqui, em que eu achei que tinha uma força interessante, além da menção à própria Satúrnia, ou seja, né, a Juno. Que vão pensar meus guerreiros agora, os meus grandes aliados, que à morte certa entreguei, sem defesa entre tantos perigos? Vejo-os de longe, dispersos, escuto seus tristes gemidos. Como fazer nesta angústia? Não se abre a meus pés um abismo para engolir-me? Assim dizendo, flutua-lhe a mente de um plano para o outro. Se transpasse com o gládio munido de ponta aguçada, de forma tal que no meio das costas o ferro lhe saia, ou se lance nas ondas revoltas e a curva da praia sem mais cuidados alcance e de novo os troianos em frente. 3 vezes tenta os 2 planos. 3 vezes conteve-o a Satúrnia, compadecida da dor incontida do jovem guerreiro. Ou seja, aqui você vê Turno prestes até a cometer suicídio. Ele considera até, né, se perfurar com a espada, né, de ponta aguçada, como diz ali, o gládio, né, espada de ponta aguçada, com um detalhe ali de requinte, né, que o ferro saia, né, a espada saia no meio das costas e tal. Ou então ele se lança no mar mesmo e tenta nadar até alcançar de novo terra e enfrentar de novo os inimigos. Ele tenta os 2 planos, mas não consegue. Por quê? Porque tem uma força divina intervindo aqui, né? Essa ação dos deuses no campo de batalha também a gente vê na matriz homérica, né? Na Ilíada. Escolhi 2 trechos, né, para fazer a oposição aqui entre esse líder etrusco, que assume o comando das tropas que se opõem a Enéas, nesse momento em que
Turno foi desviado do campo de batalha, foi levado para a terra do pai dele, enfim, ele foi retirado ali, né? É a mão divina atuando, certo? Então surge esse Mesêncio, já muito conhecido, né? Ao longo das descrições dos guerreiros se fala dele também. Então, aqui temos o Mesêncio se apresentando como um braço forte, né? Pronto para o confronto. E depois vamos ter no segundo trecho Enéas, qualificado mais uma vez como piedoso, né, pio, disposto a essa confrontação direta contra esse grande soldado. Vendo-o de longe entre as turmas dos fortes guerreiros, Enéas se decidiu a atacá-lo. Mesêncio, impertérrito, aguarda seu valoroso adversário, confiado na própria estatura. Depois, medindo o trajeto possível da lança potente, meu protetor é este braço, falou. Minha lança e meu nume vão visitar-te. Dedico-te, ó Lauso, os espólios sangrentos deste pirata atrevido. Com eles ainda hás de vestir-te. Então, nesse primeiro trecho que eu selecionei, observem como os dois guerreiros parecem de igual estatura, no sentido de que são dois homens já, né? Pais, inclusive, porque Lauso, que está mencionado aqui, é o filho de Mesêncio, né? E mais, Mesêncio está prometendo espólios ao filho, né? E o pirata atrevido aqui não é ninguém menos que o próprio Enéas, chamado aqui de pirata, também em latim. Tá? O segundo trecho, então, o pio Enéas, então, disparou sua lança potente contra Mesêncio, que a tríplice capa do escudo abaulado com seus 3 forros de linho e outras tantas correias perfura, indo parar na virilha, mais fraca. Exultante o guerreiro teucro, ao ver sangue a escorrer do tirreno adversário, da espada rapidamente tomou e contra ele investiu decidido. Então vejam que esses 2 trechos aqui dão bem um clima de como está para decorrer essa confrontação, né, entre esses 2 homens. Observem como é descrito aqui um escudo que deveria proteger, né, o Mesêncio, mas é incapaz disso, né? E ele é ferido gravemente, mas ainda não está morto, né? Enéas vai em direção a esse guerreiro, né, de origem etrusca, tirreno, como está dito aqui. Só que o que acontece é que Lauso, esse filho de Mesêncio, a quem o pai já se antecipa oferecendo os espólios de Enéas, ele se interpõe entre a espada de Enéas e o corpo do pai, que já está ferido. E é, portanto, morto por Enéas, né? Acaba sendo ele o alvo do líder troiano. Isso também vai ser importante para a configuração aqui da personagem principal da nossa obra. Esse Enéas vai se apresentar, aparentemente, pelo menos, mais magnânimo do que Turno em relação a Palante. Se Turno, em relação a Palante, se apresenta com uma certa hostilidade, porque põe o seu pé sobre o corpo do morto, porque tira dele o Baudrier, no caso de Enéas, embora tenha matado o jovem rapaz, ele parece dotado de um certo sentimento mais piedoso, misericordioso, num determinado sentido.
E isso está descrito aqui, né, nesse trecho que eu selecionei, o trecho que retrata isso, essa quase que benevolência, se podemos tratar dessa maneira, né, diante de uma morte tão cruel, de Enéas em relação à sua vítima, mas eu selecionei esse pequeno trecho aqui para a gente dar uma olhada. Há um verso no próprio livro, na tradução do Carlos Alberto Nunes, que é o que eu tirei para colocar aí como esse subtítulo, né? É o verso 812, Falit te incautum pietas tua, né? E o Carlos Alberto traduz, tua piedade, mancebo, te pôs a perder. Eu aproveitei isso e coloquei, lauso, tua piedade te pôs a perder. Por que piedade? Porque aqui o que estava fazendo esse rapaz? Estava usando da pietas, ele se ofereceu para morrer em lugar do pai, né? Ele se lançou à frente da espada de Enéas para que o pai não fosse ferido. Então é a piedade filial, né? Em relação a um dos pais, no caso, ao pai, né? Bom, ao ver Enéas no extremo da vida, o inditoso guerreiro, de palidez assombrosa coberto, sentiu-se tomado de compaixão. À sua mente ocorreu-lhe a imagem do filho. A destra estende-lhe presto e lhe diz as seguintes palavras: Desventurado mancebo, o que pode fazer-te nesta hora minha piedade, em louvor de ti próprio e da minha coragem? Conserva as armas que tanto estimavas. Prometo entregar-te, se disto cuidas, as cinzas e os manes dos teus ascendentes. Sirva também de consolo e motivo de orgulho saberes que as mãos caíste de Enéas. Depois, censurando a lerdeza dos companheiros do morto, do solo, cuidoso, o carrega. Vários elementos aqui, né? Observem, bom, primeiro uma questão aqui com relação à tradução, né, nesse verso 821, veja como, por vezes, é complicado a gente inverter as posições que se espera, né, na ordem sintática da língua portuguesa, né, ao ver Enéas no extremo da vida, o inditoso guerreiro, né, quem está vendo quem, né? Complicado. Se no latim, em função da declinação, não haverá qualquer dúvida com relação a isso, no português já não é bem o caso. Mas que fique claro que é Enéas que vê o guerreiro, né, lauso, não ditoso, ou seja, desafortunado, né, que está ali, então, já coberto daquela palidez da morte, né, e então é tomado de compaixão. O que acontece? Enéas é pai, vê um jovem guerreiro ali que se sacrificou pelo pai. Daí, tomado dessa misericórdia, né? Estende a mão direita a ele, né? Ele diz essas tais palavras, e aí, obviamente, já está bastante mais claro, e ele elucida, ele faz essa referência, né, à própria piedade dele, né? Então, nesse trecho, vocês vão encontrar as palavras miserans, pietatis, miserande, depois pius, aineas, né? Nesse trecho, há várias ocorrências de vocábulos nesse campo semântico, mesmo em latim, né? Observe também como interessa aqui que o eu poético destaca que o lauso vai manter as suas armas, né? Um guerreiro leva junto consigo para a pira funerária suas armas, né? Diferente postura de Turno em relação a Palante, como já foi notado.
A outra coisa que se sobressai, que eu sublinhei, é como Enéas está valorizando a morte desse rapaz, portanto, falando de uma morte, de uma bela morte, né? Por quê? Porque o rapaz caiu pelas mãos de Enéas, né? Então, vamos lembrar que já tinha sido apontado como os dois jovens, né, Palante e Lauso, morreriam, não veriam sua terra natal novamente, né, mas não morreriam, embora jovens da mesma idade, não morreriam um pela mão do outro, e sim numa batalha, numa confrontação, digamos, não equivalente, né? Turno mata o jovem Palante, Enéas mata o jovem Lauso, embora quase que involuntariamente. E por fim tem uma coisa interessante que é essa lerdeza dos companheiros do morto, né? Então, vendo que ninguém reage para resgatar o corpo, o próprio Enéas coloca o corpo do rapaz no escudo, segundo é relatado, né? E o carrega para entregar, obviamente, para as exéquias, né, que serão feitas para o rapaz. Bom, a história não acaba aí, não se encerra aí, né? Diante da morte do seu jovem filho, a quem ele tinha até ousado, né, oferecer o espólio de Enéas, Mesêncio, ferido, esperando que o filho reapareça, né, de alguma maneira, acaba por saber que o filho foi morto, né, que o ferimento foi fatal, né, e se dispõe a combater Enéas, mesmo estando ferido, gravemente ferido, né? Então, Mesêncio, que tinha sido tirado ali daquele campo de batalha, né, reconhece, acaba por saber que o filho está morto e não vai se furtar a confrontar o assassino do filho. Daí ele monta no seu cavalo, e é um trecho que eu não trago aqui, mas que é interessante, porque ele conversa com o cavalo, né? Diz como eles sempre estiveram juntos, e isso é uma característica bastante importante, né, dos guerreiros da antiguidade, com seus cavalos e tal. E depois, é curioso também que na confrontação de Enéas com Mesêncio, que estará a cavalo enquanto Enéas está no chão, a decisão de Enéas é matar primeiro o cavalo, né? Um pouco triste para nós que pensamos nos animais de uma maneira um pouco diferente, né, desses guerreiros, que tinham afeto pelos animais, mas ao mesmo tempo sabiam das estratégias necessárias, né? O que acontece é que, morto o cavalo cai sobre o próprio Mesêncio, né, que fica ali preso sem poder combater efetivamente. E aqui eu trago, então, os versos finais do livro 10, né? O livro 10 se encerra justamente no verso 908, que é esse trecho final que eu trago. O Mesêncio, então, ali preso, né, sobre o cavalo, vitimado já uma vez por Enéas, se dirige ao seu grande opositor. Por que me ameaças com a morte, inimigo cruel? Sem desdouro podes matar-me. Não vim combater-te pensando na fuga, nem o meu lauso contigo firmou esse pacto humilhante. Mas, se ao vencido uma graça concedes, apenas te peço, dá sepultura ao meu corpo. Conheço que um ódio implacável os meus me votam. A fúria me poupa de suas desforras. Que lado a lado a meu filho debaixo da terra eu repouse. Assim dizendo, esperou pelo golpe da espada inimiga. Aos borbotões a alma perde no sangue que as armas lhe banha. Então, como eu tinha mencionado antes, vejam que o verso final associa novamente o sangue, né, aqui aos borbotões, né, levando, né, tirando do corpo a alma. Então, a morte diretamente associada a esse sangue que se esvai
pelo ferimento fatal, nesse caso. Interessa aqui pensar como esse Mesêncio se apresenta, embora um líder etrusco cruel, né, aqui se apresenta como um pai piedoso, né? O que é que ele quer? Ele quer estar ao lado do filho, né? Ele teme que os seus oponentes destrocem seu corpo, que ele não tenha o sepultamento devido, e tudo que ele quer, nesse pedido final dele, né, é compartilhar na morte do espaço junto com o seu filho. Portanto, um índice de piedade paternal aqui elevadíssimo. Então, veja que a relação desse Mesêncio com Lauso, seu filho, era dupla, né? Tanto Lauso tinha forte piedade pelo pai, como Mesêncio pelo filho. E com isso, na verdade, a gente encerra o livro 10. Eu queria aqui destacar alguns temas que seria importante trazer para reflexão, né? Um dos elementos é a sede de vingança versus a recomendação de clemência, que deve ser concebida, eu entendo, como uma disputa interna, né, de Enéas, desse personagem, conforme ele vai sendo construído com uma maior complexidade ao longo da obra. Isso claramente vai ser provocativo no final do livro 12, realmente no desfecho da obra completa. Mas aqui no livro 10 é muito impulsionado esse pensamento, né? Outro tema é o da piedade, né, da pietas. Esse amor filial, paternal, vale a pena também ser considerado, inclusive para o próximo livro, né, o livro 11, quando Evandro vai receber o corpo de Palante, né? Então pelo menos podemos pensar aqui, em grandes personagens que manifestam essa piedade intensa, né, essa pietas. Podemos pensar em Anquises com relação a Enéas, e mais do que tudo, sobretudo, Enéas com relação a Anquises, né? Lembremos-nos que Enéas carrega o pai nos ombros, nas costas, né? Também Enéas com relação ao seu filho Ascânio, né? Temos Evandro com relação a Palante, e agora Mesêncio com relação a Lauso, e Lauso com relação a Mesêncio. Então, se não temos claramente configurada ao longo dessa obra uma relação maternal intensa, a relação paternal aparece bastante, né? Certamente é uma obra que tem um traço do comportamento, né, do ir, né, do homem, né, do ser humano masculino, com características romanas de valorização da relação afetiva entre pai e filho. Acho que com isso, definitivamente, posso encerrar o encontro de hoje. Agradeço a todos, a gente se vê na próxima semana.